Ela era apenas uma faxineira tímida, ignorada por todos, e nunca havia sido tocada por ninguém. Mas numa noite, o CEO milionário trancou a porta do escritório com ela lá dentro, e algo inesperado aconteceu. O que será que ele fez? Inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está assistindo. A chuva batia forte contra as janelas do 32º andar do edifício Mendoza Tower, criando um ritmo constante que ecoava pelos corredores vazios. Maria Helena ajustou os fones de ouvido, deixando o som da música sertaneja abafar o barulho da tempestade enquanto empurrava o carrinho de limpeza pelo corredor de mármore reluzente. Eram 2h15 da manhã e ela estava na metade de sua jornada noturna. Há 3 anos limpava aqueles escritórios de luxo, sempre admirando em silêncio a vida que imaginava que as pessoas importantes viviam durante o dia. Nas paredes, fotografias de executivos bem vestidos sorriam de porta-retratos dourados, e ela sempre se perguntava como seria ter uma vida assim. Mais 2 andares e posso ir para casa, murmurou para si mesma, tirando os produtos de limpeza do carrinho. Sua avó Conceição sempre dizia que trabalho honesto dignifica qualquer pessoa, e Maria Helena levava essas palavras a sério. Cada centavo que ganhava ali a aproximava mais de seu sonho: terminar o curso de administração na faculdade particular onde estudava aos finais de semana. O 32º andar era o mais luxuoso de todos: carpetes macios, obras de arte nas paredes e uma vista panorâmica de São Paulo, que tirava o fôlego mesmo em noites chuvosas como aquela. Ali ficava o escritório do CEO, Rafael Mendoza, um homem que ela via apenas em fotos nos jornais corporativos espalhados pela recepção. Maria Helena começou pela sala de reuniões, passando o pano nas mesas de vidro com cuidado meticuloso. Era uma moça de traços delicados, cabelos castanhos sempre presos em um coque simples e olhos que refletiam uma determinação silenciosa. Aos 28 anos, nunca havia tido tempo para relacionamentos sérios. Entre o trabalho noturno, os estudos e cuidar da avó, sua vida era uma rotina bem estruturada que não deixava espaço para romance. Quando chegou à porta do escritório principal, hesitou por um momento. Normalmente aquela sala ficava trancada, mas hoje a porta estava entreaberta e uma luz suave emanava do interior. Ela bateu levemente na porta. Com licença? Tem alguém aí? Silêncio. Provavelmente alguém havia esquecido a luz acesa. Maria Helena empurrou a porta delicadamente e entrou no escritório mais impressionante que já havia visto. Uma mesa imensa de madeira nobre dominava o centro da sala, cercada por estantes repletas de livros e prêmios. Atrás da mesa, uma parede inteira de vidro mostrava a cidade de São Paulo cintilando na noite chuvosa. Ela começou a limpar com ainda mais cuidado do que o usual, sabendo que aquele era o santuário do homem mais poderoso do prédio. Cada objeto tinha seu lugar específico, cada superfície brilhava impecavelmente. Enquanto organizava alguns documentos que haviam caído da mesa, não percebeu a figura que observava da porta. Rafael Mendoza permaneceu imóvel na soleira da porta por quase 1 minuto, observando a mulher que limpava seu escritório com uma dedicação que o surpreendeu. Havia retornado ao prédio às 2 da manhã porque não conseguia dormir. Mais uma das muitas noites insones que vinham se tornando rotina desde o divórcio complicado 6 meses atrás. Aos 35 anos, Rafael havia construído um império tecnológico, mas sua vida pessoal estava em ruínas. O trabalho era sua única constante, o único lugar onde ainda se sentia no controle. Vinha ao escritório em horários inusitados, justamente para evitar pessoas, para ter paz em meio ao caos de sua mente. Desculpe, disse ele finalmente se pronunciando. Maria Helena se sobressaltou, derrubando alguns papéis que havia acabado de organizar. Quando se virou, viu um homem alto, de cabelos escuros ligeiramente despenteados, vestindo uma camisa social branca com as mangas arregaçadas e calças de alfaiataria. Mesmo no meio da madrugada, ele emanava uma presença imponente. Eu sinto muito, senhor. Ela gaguejou rapidamente, se abaixando para recolher os papéis. Não sabia que o senhor estava aqui. A porta estava aberta e eu pensei... Não se preocupe, Rafael interrompeu, percebendo o nervosismo dela. Sou eu quem deveria ter avisado. Você é a faxineira do turno da noite? Sim, senhor, Maria Helena Santos, ela respondeu,
ainda meio agachada, evitando olhar diretamente para ele. Trabalho aqui há 3 anos. Sempre limpo seu escritório, mas nunca o encontrei aqui antes. Rafael se aproximou e a ajudou a juntar os papéis, suas mãos se esbarrando brevemente. Maria Helena sentiu um arrepio involuntário. Há anos não tinha contato físico tão próximo com um homem. Rafael Mendoza. Ele se apresentou estendendo a mão formalmente. E obrigado. Sei que você e sua equipe fazem um trabalho impecável aqui. Maria Helena finalmente ergueu os olhos para ele, surpresa com a cortesia. Esperava encontrar o típico executivo arrogante das revistas, mas havia algo diferente em Rafael Mendoza naquela madrugada. Seus olhos castanhos pareciam carregar um cansaço profundo, uma solidão que ela reconhecia em si mesma. Obrigada, Sr. Mendoza, ela disse apertando sua mão brevemente. Vou terminar aqui rapidamente para não incomodá-lo. Pode continuar normalmente. Vou apenas trabalhar um pouco. Rafael se dirigiu à sua mesa, mas não conseguia se concentrar nos relatórios. Havia algo na presença daquela mulher que o intrigava. Diferente das executivas ambiciosas com quem convivia diariamente, Maria Helena irradiava uma simplicidade genuína que há muito tempo não encontrava em seu mundo corporativo. A chuva continuava forte lá fora, e o som ritmado contra as janelas criava uma atmosfera intimista no escritório iluminado apenas pela luz suave da mesa de Rafael. Ele observava discretamente enquanto ela trabalhava. Seus movimentos eram precisos, cuidadosos, como se cada gesto fosse executado com propósito. Há quanto tempo trabalha à noite? Ele perguntou, quebrando o silêncio. Maria Helena parou de limpar e o olhou, surpresa com a pergunta pessoal. 3 anos, senhor. Estudo administração aos finais de semana. Então o turno da noite funciona melhor para mim. Administração. Rafael ergueu as sobrancelhas, genuinamente interessado. Em qual faculdade? Universidade Paulista. É um curso particular. Ela respondeu com um misto de orgulho e timidez. Meu sonho é um dia trabalhar em uma empresa como esta. Durante o dia, claro. Pela primeira vez em meses, Rafael sorriu genuinamente. O sorriso de Rafael pegou Maria Helena de surpresa. Era a primeira vez que via o CEO da empresa demonstrar qualquer tipo de emoção além da seriedade profissional das fotos corporativas. Ela continuou limpando, mas agora com uma consciência aguda de cada movimento, sabendo que ele a observava. Administração é um curso exigente, Rafael comentou, folheando distraidamente um relatório, especialmente conciliando com trabalho. Quantas matérias está cursando este semestre? 6. Maria Helena respondeu, tentando manter a voz firme. É puxado, mas minha avó sempre disse que educação é a única coisa que ninguém pode tirar da gente. Sua avó é sábia. Como ela se chama? A pergunta simples fez Maria Helena parar completamente de limpar. Era estranho. Havia 3 anos trabalhando naquele prédio, cruzando com executivos nos elevadores durante as trocas de turno, e nenhum deles jamais havia demonstrado o menor interesse em sua vida pessoal. Conceição, ela disse, com um sorriso involuntário. Ela me criou sozinha na cidade Tiradentes. Trabalhou a vida toda como doméstica para me dar estudo. Rafael assentiu, guardando a informação. Havia algo na maneira como Maria Helena falava da avó que o tocava. Uma mistura de gratidão, amor e determinação que ele não via em seu círculo social há muito tempo. E por que administração? Ele continuou genuinamente curioso. Maria Helena hesitou antes de responder. Ninguém nunca havia perguntado sobre seus sonhos antes. Sempre quis entender como as empresas funcionam, ela disse, voltando a limpar as estantes com movimentos suaves. Quando era pequena, ia com minha avó nos empregos dela. Via como os patrões tratavam os funcionários, como as decisões eram tomadas. Pensava que, se um dia eu soubesse administrar, poderia fazer diferente. Fazer diferente como? Tratar as pessoas como pessoas, não como números. Dar oportunidades para quem realmente se esforça, independente de onde vem. Rafael ficou em silêncio por um momento, processando as palavras dela. Era uma perspectiva que há muito havia perdido em meio às pressões dos investidores, metas trimestrais e decisões puramente estratégicas. É uma visão admirável, ele disse finalmente. Nem sempre é fácil manter essa perspectiva quando se tem a responsabilidade de toda uma empresa. Imagino que não,
Maria Helena concordou, limpando agora a área próxima à mesa dele. Mas acho que é por isso que tanta gente se perde pelo caminho. Esquece por que começou. As palavras dela ecoaram no silêncio do escritório como um eco de verdades que Rafael tinha enterrado sob anos de pragmatismo empresarial. Ele a observou trabalhando. Havia uma dignidade em seus movimentos, um orgulho silencioso que transcendia a função que exercia. E você? Por que escolheu tecnologia? Maria Helena perguntou, surpreendendo a si mesma com a ousadia da pergunta. Rafael sorriu novamente. Ela estava se tornando mais confortável em sua presença. Começou como uma maneira de resolver problemas, ele respondeu, recostando-se na cadeira. Na faculdade, via como a tecnologia poderia democratizar o acesso à informação, melhorar a vida das pessoas. Queria criar soluções que fizessem diferença. E fez? A pergunta simples o atingiu como um soco. Quando foi a última vez que havia pensado se sua empresa realmente melhorava a vida de alguém, além dos acionistas? Estou começando a me questionar sobre isso, ele admitiu, uma honestidade que o surpreendeu. A conversa foi interrompida por um bip alto e repetitivo que ecoou por todo o andar. Maria Helena franziu a testa. Nunca havia escutado aquele som antes em seus 3 anos de trabalho noturno. O que é isso? Ela perguntou, parando de limpar. Rafael levantou-se imediatamente, reconhecendo o alerta do sistema de segurança. Caminhou até o painel de controle na parede e digitou um código, mas a tela vermelha continuou piscando. Sistema de lockdown automático, ele explicou, uma preocupação crescente em sua voz. Deve ter sido ativado pela tempestade. Quando há falhas na rede elétrica, o prédio entra em modo de segurança máxima. O que isso significa? Maria Helena perguntou, aproximando-se dele. Rafael tentou mais alguns códigos, mas nada funcionava. Pegou o telefone interno, linha morta. Seu celular mostrava sem sinal. Significa que estamos presos aqui até que o sistema seja resetado manualmente pela equipe de segurança, ele disse, passando a mão pelos cabelos. Mas com essa tempestade eles provavelmente nem conseguem chegar ao prédio. Maria Helena sentiu um frio no estômago. Olhou para o relógio. Eram quase 3 da manhã. Por quanto tempo? Ela perguntou, tentando manter a calma. Pode ser algumas horas, talvez até o amanhecer, Rafael respondeu, notando a ansiedade crescente no rosto dela. Você tem algum compromisso importante de manhã? Minha avó, Maria Helena disse, a voz tremendo ligeiramente. Ela tem diabetes. Preciso dar a medicação dela às 7 da manhã. Se eu não aparecer... Ela tem telefone? Podemos tentar ligar quando o sistema voltar, Rafael ofereceu, mas sabia que não era uma solução imediata. Maria Helena balançou a cabeça, os olhos começando a brilhar com lágrimas contidas. Ela é muito idosa, Sr. Mendoza. Fica confusa quando a rotina muda. Se eu não estiver lá... Rafael sentiu uma pontada no peito, vendo o desespero genuíno dela. Aproximou-se lentamente. Ei, ele disse suavemente. Vamos encontrar uma solução. Há outros acessos no prédio? As escadas de emergência também ficam bloqueadas? Ela perguntou esperançosa. Rafael assentiu gravemente. Todo o sistema fica isolado. É uma medida de segurança máxima. Foi projetado para situações extremas. Maria Helena se apoiou na parede, fechando os olhos. A responsabilidade de cuidar da avó pesava sobre seus ombros há tantos anos que a ideia de não conseguir cumprir essa obrigação a paralisava. Sente-se, Rafael disse, puxando uma cadeira para ela. Vou ver se consigo contato com alguém pelo sistema interno. Enquanto ele mexia nos computadores, tentando diferentes maneiras de comunicação, Maria Helena olhava pela janela panorâmica. A chuva havia diminuído, mas os raios ainda cortavam o céu escuro de São Paulo. A cidade parecia distante e inacessível dali de cima. Há quanto tempo cuida da sua avó sozinha? Rafael perguntou, sem tirar os olhos da tela. Desde sempre, ela respondeu com voz baixa. Meus pais morreram quando eu tinha 8 anos. Acidente de carro. Minha avó tinha 50 e poucos na época. Criou uma criança, sendo que já estava no fim da vida produtiva dela. Rafael parou de digitar e a olhou. Havia uma força silenciosa naquela mulher que o impressionava. Carregar responsabilidades tão grandes desde tão nova e ainda assim manter a gentileza, a dignidade. E nunca pensou em...
Dividir essa responsabilidade com alguém? Maria Helena deu um sorriso triste. Quem ia querer assumir uma namorada com uma avó diabética, sem dinheiro e que trabalha de madrugada? Ela disse com uma sinceridade dolorosa. Não é exatamente o perfil que os homens procuram. Você está subestimando seu valor, Rafael disse, deixando o computador de lado. Qualquer homem inteligente veria o que eu estou vendo agora. E o que o senhor está vendo? Ela perguntou, encontrando os olhos dele pela primeira vez desde que ficaram presos. Uma mulher que sacrifica tudo pelos outros, que trabalha duro pelos seus sonhos, que tem uma visão de mundo que eu havia esquecido que existia. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão diferente. Maria Helena sentia o coração acelerar, e Rafael percebeu que havia cruzado uma linha invisível entre patrão e funcionária, entre mundos que nunca deveriam se encontrar. O silêncio se estendeu entre eles como uma ponte invisível. Maria Helena baixou os olhos, sentindo as bochechas queimarem. Nunca havia recebido um elogio tão direto de um homem, muito menos de alguém como Rafael Mendoza. A sinceridade na voz dele a deixava sem palavras. Obrigada, ela murmurou, brincando nervosamente com as mãos. Mas o senhor mal me conhece. Às vezes não precisamos de muito tempo para reconhecer algo verdadeiro, Rafael disse, aproximando-se mais. Em 3 horas de conversa, você me mostrou mais autenticidade do que encontrei em meses de reuniões corporativas. Maria Helena ergueu os olhos para ele, vendo algo diferente em sua expressão. A máscara do executivo implacável havia caído completamente, e ela via agora um homem que parecia tão solitário quanto ela. Posso fazer uma pergunta pessoal? Ela disse, surpreendendo-se com a própria coragem. Claro. Por que o senhor estava aqui às 2 da manhã? Não consegue dormir? Rafael deu um sorriso amargo, caminhando até a janela panorâmica. A chuva havia parado, e as luzes de São Paulo cintilavam como estrelas terrestres na escuridão. Há 6 meses que durmo mal, ele admitiu. Desde o divórcio. A casa fica muito silenciosa, muito vazia. Aqui pelo menos tenho trabalho para distrair a mente. Sinto muito, Maria Helena disse genuinamente. Deve ter sido difícil. 15 anos de casamento que terminaram em uma batalha judicial fria, Rafael continuou, sem se virar. Descobri que ela estava interessada apenas no dinheiro, no status. Quando os negócios ficaram mais complicados no ano passado, ela mostrou quem realmente era. Maria Helena se levantou da cadeira e se aproximou dele, parando a uma distância respeitosa. Nem todas as mulheres são assim, ela disse suavemente. Eu sei. Rafael se virou para ela. Você está me provando isso hoje. Os olhos dele percorreram o rosto dela com uma intensidade que fez Maria Helena tremer. Era como se ele estivesse memorizando cada detalhe, cada expressão. Tem frio? Rafael perguntou, notando o tremor. Um pouco, ela mentiu. O tremor não era de frio, mas de uma nervosidade que nunca havia sentido antes. Rafael tirou o blazer que estava sobre a cadeira e o colocou sobre os ombros dela. O tecido ainda guardava seu perfume masculino e o calor de seu corpo, envolvendo Maria Helena em uma intimidade inesperada. Obrigada, ela sussurrou, puxando o blazer mais apertado ao redor do corpo. Fica bem em você, ele disse, suas mãos permanecendo por um momento nos ombros dela por cima do tecido. Maria Helena sentiu a respiração falhar. Há anos não tinha contato físico tão próximo com um homem, e a proximidade de Rafael estava despertando sensações que ela havia enterrado sob responsabilidades e cansaço. Senhor Mendoza, ela começou, mas ele a interrompeu. Rafael, ele corrigiu. Esta noite suspendemos as formalidades. Rafael, ela repetiu, gostando de como o nome soava em seus lábios. Você não acha que isso é complicado? O quê? Ele perguntou, embora soubesse exatamente ao que ela se referia. Isso. Nós. Você é o CEO, eu sou a faxineira. Vivemos em mundos completamente diferentes. Rafael afastou uma mecha de cabelo que havia escapado do coque dela, seus dedos roçando levemente seu rosto. Neste momento, aqui nesta sala, somos apenas 2 pessoas que se encontraram, ele disse. Não há títulos, não há diferenças sociais. Há apenas você e eu. Maria Helena fechou os olhos ao sentir o toque delicado de Rafael em seu rosto. Era como se seu corpo inteiro tivesse acordado de um sono profundo.
Cada terminação nervosa parecia em chamas. Cada batimento do coração ecoava em seus ouvidos. Eu nunca... Ela começou a dizer, mas as palavras morreram em sua garganta. Nunca o quê? Rafael perguntou suavemente, sua voz rouca com uma emoção que ele não sentia há muito tempo. Nunca me senti assim, ela admitiu, abrindo os olhos para encontrar os dele. Nunca tive tempo para isso. Para isso? Ele repetiu, se aproximando mais, até que ela pudesse sentir o calor de sua respiração. Para sentir o que estou sentindo agora, ela sussurrou. Rafael estudou seu rosto na penumbra do escritório, iluminado apenas pela luz suave da mesa e pelo brilho distante da cidade. Havia uma vulnerabilidade em Maria Helena que o tocava profundamente. Ela não estava jogando jogos, não tinha segundas intenções. Era pura honestidade emocional. Lentamente, ele levou a mão ao rosto dela, acariciando sua bochecha com o polegar. Maria Helena inclinou-se inconscientemente para o toque, seus lábios entreabertos. Maria Helena, ele murmurou seu nome como uma oração. Sim? Posso te beijar? A pergunta a surpreendeu. Esperava que ele simplesmente tomasse o que queria. Não era assim que os homens poderosos agiam? Mas Rafael estava pedindo permissão, respeitando seu espaço, sua escolha. Ela assentiu ligeiramente, incapaz de falar. Rafael se inclinou devagar, dando-lhe tempo para mudar de ideia. Quando seus lábios finalmente se encontraram, foi como se o mundo inteiro se reduzisse àquele momento, àquela sensação. O beijo começou suave, quase hesitante, mas logo se aprofundou quando Maria Helena respondeu com uma intensidade que a surpreendeu. Suas mãos se agarraram à camisa dele, como se fosse a única coisa sólida em um mundo que subitamente havia perdido todas as suas certezas. Rafael a puxou mais para perto, suas mãos explorando as curvas de seu corpo por cima do uniforme simples. Para ele nunca havia sentido algo tão genuíno, tão real. Todos os beijos calculados de sua vida social, todos os encontros vazios após o divórcio, palideciam em comparação com a honestidade emocional daquele momento. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Maria Helena apoiou a testa no peito dele, ouvindo os batimentos acelerados de seu coração. Isso é loucura, ela murmurou contra sua camisa. Por quê? Rafael perguntou, acariciando seus cabelos. Porque amanhã você volta a ser o CEO milionário e eu volto a ser a faxineira invisível, ela disse erguendo os olhos para ele. E isso aqui vai parecer um sonho impossível. E se não precisar ser assim? Ele perguntou, surpreendendo-se com suas próprias palavras. Como pode não ser assim? Maria Helena riu com tristeza. Você vive em penthouse. Eu moro em um apartamento de 2 cômodos com minha avó. Você vai a jantares de gala. Eu estudo aos finais de semana. Somos de planetas diferentes, Rafael. Planetas podem se encontrar, ele disse, puxando-a para si novamente. E quando se encontram, podem criar algo completamente novo. Maria Helena queria acreditar nele. Queria mergulhar naquela fantasia de que o amor podia superar todas as barreiras. Mas sua vida havia lhe ensinado a ser prática, a proteger seu coração. E sua família, seus amigos, o que vão pensar quando souberem que você está com uma faxineira? Ela perguntou. Vão pensar que encontrei alguém que me faz sentir vivo novamente. Rafael respondeu beijando sua testa. Alguém que me lembra por que comecei tudo isso. Lá fora, o céu começava a mostrar os primeiros sinais do amanhecer. Logo, o sistema de segurança seria reiniciado. As pessoas voltariam ao prédio e aquela bolha de intimidade se romperia. Mas por enquanto, naquele momento suspenso no tempo, eles eram apenas 2 corações que haviam se encontrado na escuridão da madrugada paulistana. As primeiras luzes do amanhecer começaram a filtrar através das janelas panorâmicas, pintando o céu de São Paulo com tons de rosa e dourado. Maria Helena estava aninhada no sofá de couro do escritório, envolvida no blazer de Rafael, enquanto ele permanecia ao seu lado observando-a dormir pacificamente. Ela havia adormecido há cerca de 1 hora, depois de passarem a madrugada inteira conversando sobre sonhos, medos e histórias de vida. Rafael descobriu que ela sabia tocar violão, um presente da avó quando fez 18 anos, que seu doce favorito era brigadeiro de colher e que tinha um medo secreto de nunca conseguir dar à avó o conforto que ela merecia.
Maria Helena, por sua vez, ficou surpresa ao saber que Rafael havia começado a empresa em uma garagem, que seu pai era pedreiro e sua mãe costureira, e que o sucesso financeiro, às vezes, o fazia sentir-se desconectado de suas origens. Descobriu também que ele tocava piano, que havia estudado com bolsa de estudos e que o divórcio o havia deixado questionando se algum dia encontraria amor verdadeiro. O bip suave do sistema de segurança sendo reiniciado acordou Maria Helena. Ela abriu os olhos lentamente, desorientada por um momento, até que a realidade voltou como uma onda fria. Estava no escritório do CEO, usando seu blazer, e os funcionários do primeiro turno chegariam em menos de uma hora. "Bom dia", Rafael disse suavemente, acariciando seu cabelo. "Que horas são?" Ela perguntou, se endireitando rapidamente. 6:30. O sistema voltou há pouco. Maria Helena se levantou de um pulo, o pânico tomando conta dela. "Minha avó. Preciso ir agora. A medicação..." Ela começou a falar atropeladamente, procurando seus sapatos e organizando o cabelo. "Calma", Rafael disse, também se levantando. "Vou te levar. Meu carro está na garagem." "Não precisa", ela disse automaticamente, tirando o blazer e estendendo para ele. Já causou muito transtorno. Rafael pegou o blazer, mas não o vestiu, observando como ela havia voltado a ser a funcionária eficiente, como se a intimidade da noite anterior fosse apenas um sonho. "Maria Helena", ele disse firmemente, "não foi transtorno nenhum, e sobre o que conversamos, foi uma noite especial." Ela o interrompeu, evitando olhar diretamente para ele. "Mas agora é dia, e temos nossas vidas para voltar. E se eu não quiser voltar para minha vida anterior?" A pergunta a fez parar de arrumar os materiais de limpeza. Ela se virou para ele, vendo a sinceridade em seus olhos. "Rafael", ela começou. "Jantar comigo hoje à noite", ele disse. "Um lugar simples, longe daqui. Apenas nós dois. Você sabe que não posso. Trabalho hoje à noite e tenho aula amanhã cedo. Então almoçar, domingo, onde você quiser." Maria Helena sentiu o coração disparar. Parte dela queria dizer sim. Queria acreditar que aquilo podia dar certo. Mas a parte prática, moldada por anos de responsabilidades, falou mais alto. "Vamos com calma", ela disse finalmente. "Você tem meu número da ficha de funcionários. Se ainda sentir isso mesmo depois de alguns dias longe daqui, me liga." Rafael assentiu, percebendo que pressioná-la naquele momento seria contraproducente. Ela era diferente das mulheres que conhecia. Não se deixava levar apenas pela paixão do momento. "Pelo menos deixe eu te levar para casa", ele insistiu, "para você chegar mais rápido à sua avó." Após um momento de hesitação, Maria Helena concordou. A viagem no BMW preto de Rafael foi uma experiência surreal para Maria Helena. O banco de couro macio, o silêncio do motor potente, o cheiro de carro novo, tudo contrastava drasticamente com os ônibus e metrôs que ela estava acostumada a pegar. "Vire à esquerda aqui", ela indicou quando se aproximaram de seu bairro. Rafael observou a mudança gradual na paisagem urbana. Os edifícios elegantes deram lugar a casas simples, as ruas largas se tornaram vielas estreitas, e ele percebeu como os mundos deles eram literalmente distantes. "É ali." Maria Helena apontou para um pequeno prédio de 3 andares, com pintura descascada e roupas estendidas nas janelas. Rafael parou o carro e observou o local onde ela vivia. Não havia julgamento em seus olhos, apenas uma compreensão mais profunda dos desafios que ela enfrentava diariamente. "Obrigada pela carona", ela disse, abrindo a porta. "Maria Helena", ele a chamou antes que ela saísse. "Eu vou ligar." Ela assentiu e correu para o prédio, subindo os degraus de 2 em 2. Rafael permaneceu no carro por alguns minutos, observando-a desaparecer no interior do edifício. No apartamento, Maria Helena encontrou sua avó Conceição acordada na cozinha, mexendo uma xícara de café com mãos trêmulas. "Menina, onde você estava?" a idosa perguntou preocupada. "Cheguei a pensar que tinha acontecido alguma coisa." "Fiquei presa no trabalho, vó", Maria Helena respondeu, beijando a testa da avó e pegando a medicação. "Problema no elevador." Conceição estudou o rosto da neta com olhos experientes. "Você está diferente", ela observou. "Tem um brilho nos olhos que não via há muito tempo." "Estou só cansada", Maria Helena mentiu, ajudando a avó com os remédios. "Cansada,
Não deixa uma moça com essa cara de quem descobriu que o mundo é mais bonito do que pensava, Conceição disse com um sorriso sabido. Maria Helena sorriu apesar de si mesma. Sua avó sempre havia sido perspicaz demais para seu próprio bem. Vó, e se eu te perguntasse se é possível duas pessoas de mundos muito diferentes ficarem juntas? Depende, Conceição respondeu, sentando-se à mesa da pequena cozinha. Se a sua atração não dura muito, mas se é amor de verdade, constrói pontes onde não existiam. E como a gente sabe se é amor de verdade? Quando você para de pensar em você e começa a pensar no bem do outro. A avó disse simplesmente. Quando o que importa não é de onde a pessoa vem, mas para onde vocês podem ir juntos. Maria Helena abraçou a avó, sentindo lágrimas nos olhos. Conceição havia criado uma neta forte, mas também havia lhe ensinado sobre esperança e possibilidades. Enquanto isso, Rafael chegava ao seu apartamento no Itaim Bibi. O lugar que antes lhe parecia um santuário de sucesso, agora se sentia frio e vazio. Cada móvel caro, cada obra de arte cuidadosamente escolhida, parecia artificial depois da simplicidade genuína que havia encontrado com Maria Helena. Ele tomou um banho e tentou dormir, mas sua mente não conseguia descansar. Continuava pensando no sorriso dela, na maneira como seus olhos brilhavam quando falava dos sonhos, na coragem silenciosa com que enfrentava as dificuldades. Por volta do meio-dia, Rafael fez algo que não fazia há anos. Cancelou todos os compromissos do fim de semana. Pegou o celular e procurou o número de Maria Helena nos arquivos de RH da empresa. Seus dedos hesitaram sobre o teclado por alguns minutos antes de digitar a mensagem. Oi, Maria Helena. É o Rafael. Espero que sua avó esteja bem. Ainda gostaria muito de te ver no domingo, se você quiser. Sem pressão. Do outro lado da cidade, Maria Helena estava ajudando a avó a preparar o almoço quando o celular tocou. Ao ver a mensagem, sentiu o coração disparar. Leu e releu várias vezes antes de mostrar para Conceição. E então, a avó perguntou com um sorriso maroto. Vai responder? Não sei o que falar, Maria Helena admitiu. Comece com a verdade, Conceição aconselhou. É sempre um bom lugar para começar. Maria Helena digitou e apagou a resposta 5 vezes antes de finalmente enviar. Oi, Rafael. Minha avó está bem. Obrigada por perguntar. Domingo pode ser. Tem um lugar que gostaria de te mostrar. A resposta veio quase imediatamente. Onde você quiser. Que horas? Meio-dia. Praça da Sé. Quero te levar para conhecer minha história. No domingo, Rafael chegou à Praça da Sé usando uma calça jeans e uma camiseta simples, roupas que não vestia há anos. Mesmo assim, ainda parecia deslocado entre os ambulantes e famílias que frequentavam o centro da cidade aos domingos. Maria Helena o encontrou perto da catedral, vestindo um vestido florido simples que Rafael nunca havia visto, mas que a fazia parecer ainda mais bonita sob a luz natural do sol. Obrigada por vir, ela disse um pouco nervosa. Obrigado por aceitar, ele respondeu, resistindo ao impulso de beijá-la ali mesmo. Vem, ela disse pegando na mão dele. Quero te mostrar uma coisa. Eles caminharam pelas ruas movimentadas do centro, passando por vendedores de churros, artistas de rua e músicos. Rafael observava tudo com fascínio. Havia anos que não caminhava pelas ruas sem destino, apenas observando a vida acontecer. Ali, Maria Helena apontou para uma pequena biblioteca comunitária instalada em um prédio antigo. Foi aqui que aprendi a sonhar com uma vida diferente. Eles entraram no espaço modesto, cheio de livros doados e crianças lendo no chão. Uma senhora de cabelos grisalhos se aproximou com um sorriso radiante. Maria Helena, que surpresa boa! Ela exclamou, abraçando a moça. E quem é este rapaz bonito? Dona Lourdes, este é Rafael. Maria Helena apresentou. Rafael, esta é Dona Lourdes. Ela que me ensinou a gostar de ler quando eu era pequena. Rafael cumprimentou a senhora, notando como Maria Helena se transformava ali. Seus olhos brilhavam com carinho genuíno, sua postura se tornava mais relaxada. Esta menina, Dona Lourdes disse para Rafael, começou a vir aqui com 8 anos. Lia tudo o que encontrava pela frente. Livros de administração, biografias de empresários, tudo. Dizia que um dia ia comandar uma empresa grande. E vai, Rafael disse, olhando para Maria Helena com admiração. Eles passaram 1 hora na biblioteca.
com Maria Helena mostrando os cantos onde costumava estudar, os livros que mais a marcaram. Rafael percebia que aquele lugar simples havia moldado os sonhos dela, tanto quanto sua universidade cara havia moldado os dele. Agora quero conhecer seu lugar, Maria Helena disse quando saíram da biblioteca. Meu lugar? Rafael perguntou confuso. O lugar que te formou. Não sua casa atual, não seus escritórios. O lugar que te ensinou a sonhar. Rafael ficou em silêncio por um momento, depois sorriu. Fica em Guarulhos, bem longe daqui. Tenho o dia todo, ela respondeu. A viagem de metrô até Guarulhos foi uma experiência nova para Rafael há muito tempo. Estar espremido no vagão lotado, ouvindo as conversas das pessoas comuns, observando Maria Helena totalmente à vontade naquele ambiente, o fez perceber o quanto havia se distanciado de suas origens. É aqui, ele disse quando desceram na estação. Meu bairro. Eles caminharam por ruas que Rafael não visitava há mais de 10 anos. As casas simples, os pequenos comércios, o movimento tranquilo do domingo, tudo parecia menor do que ele lembrava, mas também mais acolhedor do que sua vida atual. Ali, ele apontou para uma casa pequena de portão verde. Cresci naquela casa. Meus pais ainda moram lá. Quer entrar? Maria Helena perguntou. Faz anos que não venho aqui, Rafael admitiu. Depois que a empresa cresceu, meio que me afastei. É por quê? Vergonha, talvez. De onde vim, de como eles falam, de como vivem. Ele disse com honestidade dolorosa. Que tipo de filho isso faz de mim? Maria Helena parou de caminhar e se virou para ele. Faz de você humano, ela disse simplesmente. Mas também faz de você alguém que esqueceu que o lugar de onde viemos é parte de quem somos. Rafael olhou para a casa onde cresceu, para a rua onde brincou quando criança, e sentiu uma pontada no peito. Eles nem conhecem você direito, conhecem? Maria Helena perguntou gentilmente. Não, ele admitiu. E eu não os conheço mais também. Então, vamos mudar isso. Antes que Rafael pudesse protestar, Maria Helena já estava caminhando em direção ao portão verde. Ela tocou a campainha com determinação. Mãe? Rafael disse quando a porta se abriu, revelando uma senhora baixa de cabelos grisalhos e avental florido. Rafael? Dona Rosa exclamou, suas mãos voando para o peito. Meu Deus, filho, o que você está fazendo aqui? Oi, mãe, ele disse, abraçando-a awkwardly. Esta é Maria Helena. Que moça bonita, Dona Rosa exclamou, abraçando Maria Helena como se a conhecesse há anos. Entrem, entrem. João, vem aqui. O Rafael chegou. O pai de Rafael apareceu na sala, um homem simples de mãos calejadas e sorriso tímido. A reunião foi emocionante e constrangedora ao mesmo tempo. Rafael percebendo o quanto havia perdido, seus pais tentando entender que mundo era aquele em que o filho vivia. E você, querida? Dona Rosa perguntou para Maria Helena. O que faz? Trabalho limpando escritórios à noite e estudo administração aos finais de semana. Maria Helena respondeu sem vergonha. Que menina esforçada! Dona Rosa exclamou, olhando aprovadoramente para o filho. Finalmente trouxe alguém com os pés no chão para casa. Durante o almoço simples que Dona Rosa insistiu em preparar, Rafael observava as interações. Maria Helena conversava naturalmente com seus pais, fazendo perguntas sobre a vida deles, interessando-se genuinamente por suas histórias. Era como se ela construísse pontes onde ele havia criado muros. Ela é especial, seu pai murmurou para ele quando as mulheres estavam na cozinha. Não deixa essa escapar, filho. É complicado, pai, Rafael respondeu. Somos de mundos diferentes. Bobagem, seu pai disse firmemente. Mundo diferente é construção nossa. O que importa é se vocês se fazem bem. Quando finalmente se despediram, já era fim de tarde. Dona Rosa abraçou Maria Helena com lágrimas nos olhos. Obrigada, ela sussurrou no ouvido da moça. Fazia anos que não via meu filho sorrir de verdade. No metrô de volta, Rafael e Maria Helena estavam em silêncio, cada um processando o dia. Obrigado, Rafael disse finalmente. Pelo quê? Por me lembrar de quem eu sou. Por me mostrar que não preciso escolher entre o sucesso e minhas origens. E obrigada a você, Maria Helena respondeu. Por me mostrar que sonhos grandes não são impossíveis. Maria Helena, Rafael disse pegando na mão dela, eu sei que somos de mundos diferentes. Sei que vai ter gente que não vai entender, que vai julgar,
Mas também sei que o que sinto por você é real. O que você está me pedindo? Uma chance para construirmos nosso próprio mundo, onde suas origens e as minhas se encontram, onde você pode conquistar seus sonhos e eu posso redescobrir os meus. Maria Helena olhou para ele, vendo o homem que havia se escondido por trás do CEO, o menino de Guarulhos que ainda sonhava em fazer a diferença. Vai ser difícil, ela disse. As melhores coisas sempre são, ele respondeu. E se não der certo? E se der? Maria Helena sorriu, finalmente permitindo que o coração vencesse o medo. Então vamos descobrir juntos. Quando se beijaram ali no metrô, entre o barulho dos trilhos e o movimento das pessoas, foi como se selassem um pacto. Não seria fácil, mas seria verdadeiro. E às vezes, a verdade é a única coisa que importa. 6 meses depois, Rafael criou um programa de bolsas de estudo em sua empresa para funcionários que quisessem estudar. Maria Helena foi a primeira beneficiada, mas não a última. E quando ela se formou 2 anos depois, foi contratada como coordenadora do programa, não por ser namorada do CEO, mas por entender melhor que qualquer um a realidade das pessoas que queriam uma oportunidade. Dona Conceição ganhou um novo neto de coração e Dona Rosa uma nova filha. Os mundos não se tornaram iguais, mas aprenderam a coexistir, unidos pelo amor de 2 pessoas que provaram que algumas barreiras existem apenas em nossas mentes. E na Praça da Sé, onde tudo começou de verdade, Rafael pediu Maria Helena em casamento, cercado pelos vendedores de churros e artistas de rua que já faziam parte da história de amor deles. Porque às vezes, os contos de fada mais bonitos são aqueles que acontecem no mundo real.